Bom, tá gravando. Pessoal, boa noite, então, ou bom dia, né? Com essas aulas gravadas, pode estar assistindo a qualquer momento. Já estava dando alguns informes aqui para o pessoal que já está na sala, mas a gente estava falando, né, e discutindo sobre os horários das aulas, possivelmente, então, a princípio seria na terça e na quinta, mas a gente pode discutir, porque agora serão 2 aulas por semana, né? Então, tinha uma dúvida no início das recomendações de aula, então a recomendação é que sejam 2 aulas por semana. Beleza, porque a gente é tranquilo, só falta a gente decidir a questão do horário. Então, possivelmente vai ser aberta uma enquete para a gente decidir o horário dessas aulas, então. Essa é a segunda aula, né? Então, a segunda aula referente à segunda semana ou à segunda unidade da disciplina. Essa aula, então, era para ter sido na semana passada, infelizmente não foi, tive um outro problema, um compromisso inadiável, e não consegui nem entrar na webconf, né? Na conferência para falar para vocês, para avisar e tal. Mas é tranquilo, a gente não vai ter prejuízo, porque a gente vai ter todo o conteúdo, beleza? Como não tinha atividade avaliativa, então eu acho que é tranquilo, acho que não teve prejuízo em relação a qualquer tipo de prazo, né? Bom, então nessa unidade, quem não assistiu a aula passada, recomendo que assistam, né? A gente fala sobre dar uma introdução, então a disciplina falando dos componentes, né? Ou do principal funcionamento do computador e principalmente da evolução dos computadores até para chegar no dia de hoje, ok? Então recomendo que é a primeira parte que a gente começa realmente fazer a introdução nesse mundo da computação, entendendo de onde surgiu o computador, desde o primeiro computador até os computadores atuais, e aí tem as próximas gerações, ok? Então, nessa aula, nessa unidade, a gente vai falar sobre o capítulo 2 e 3 do livro que a gente está usando como referência da disciplina. Então, o capítulo 2, ele fala sobre representação da informação, como que a informação é representada dentro do sistema digital, dentro do computador, e o capítulo 3 também fala sobre o sistema de numeração, né? Ou os vários tipos de sistema de numeração que existem, e aí faz parte também desse mundo da computação. Bom, final dessa aula, né, então, a ideia é que vocês sejam capazes de explicar o que é bit e byte, né, e aí as suas medidas, né, de byte, e a importância do último para a representação da informação, explicar como os textos, números, imagens, elas são expressas em sequências de bits. Então, a gente já comentou na primeira aula, e vocês, imagino que vocês já saibam, que as informações são representadas dentro do computador através de bits, né? A gente vai ver o que é esse, o que é esse bit. E ser capaz de representar também as informações através de bit consigo de uma tabela, e aí a gente vai ver como que representa isso dentro de uma tabela, né? E as suas várias formas auxiliares de representar a informação dentro do computador, tá? Bom, o que é o bit, então? O conceito de bit e byte. O bit é o dígito binário, né? O binary digit, que vem do termo inglês, o bit, né? É a unidade básica dos computadores e sistemas digitais utilizados para trabalhar e assume apenas 2 valores, sendo 0 ou 1. Então, um bit ele pode ser representado por 0 ou por 1. Fisicamente, um bit pode ser representado de várias formas, através de 2 valores de voltagem aplicados, por exemplo, a um fio. Então, eu posso ter corrente no fio ou não ter corrente, né? Ou ter o limite de corrente que eu identifico como 0 e o limite de corrente que eu identifico como 1. Diferentes direções de magnetização, então depende, por exemplo, da polaridade da magnetização. Isso acontece em discos magnéticos, né? O disco rígido do computador acontece com magnetização interdependente, a polaridade, né? Se é negativa ou positiva, né? Também pode ser representado o bit numa fita magnética e outras formas de representação, né? Por exemplo, a posição ou o reflexo de um laser, a leitura de CD, né? Aquele CD, o CD-ROM. Então, ele é um laser que reflete a luz em uma camada ali que é deformada, e aquela camada deformada reflete para o leitor. Então, dependendo da informação ou o tipo que o laser é refletido nesse leitor ali do CD, é o tipo de informação que vai coletar como 0 ou C1. Né? O que é mais importante é que seja possível identificar 2 estados diferentes. Tá? Então,
veja que eu falei de algumas formas de representar o bit, né, de alguns meios físicos de representar o bit, mas basicamente seja representada de duas formas, a informação digital, né? Então apenas 0 ou 1, ou binária. Uma lâmpada, eu só posso, a lâmpada tem dois estados, né? Uma lâmpada, ou ela está apagada, ou seja, ela não tem energia, né, alimentando ela, ou ela está acesa. Então, a lâmpada apagada é o bit 0 e a lâmpada acesa é o bit 1. Então, esse conceito aqui é até interessante. Eu já fiz uma aula, né, numa aula um pouco mais básica, digamos assim. A gente montou um painel com 8 lâmpadas, que representa 8 bits. E aí, dependendo da combinação, né, lâmpada apagada, acesa, 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 apagada, apagada, acesa. Então, eu tinha as tomadas, né, interruptores, e digitava uma sequência. E os alunos tinham que identificar qual que era o número que estava representado naquele momento, ali naquele conjunto, né, naquele painel de lâmpadas. Então, é dessa forma que representa a informação. Não com lâmpadas, né, mas com algum sinal dentro do espaço, né, num algum meio, e essa informação, então, vai ser sempre representada como sendo o bit 0 ou bit 1. Bom, o byte, aí é a sequência de 8 bits. Então, nesse caso aqui, eu tenho 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 bits, eu consigo representar, eu chamo de byte, e eu consigo representar um monte de coisa. Se eu tenho 1 bit, quantos números eu posso representar? Então, eu tenho o valor de 0 ou 1. E se eu tenho 8 bits ou 1 byte? Quantos elementos, quantos valores eu posso representar? A gente vai ver isso também. Bom, o byte é a menor unidade de armazenamento utilizado pelos computadores. Então, quando se digita, por exemplo, um caractere, né, um caractere no computador, um numeral, ele identifica como um byte. Né? Então, se eu tenho um numeral, por exemplo, de 3 caracteres, 287, tá? Então, ele vai representar esse 287 com 3 bytes. Então, 3 bytes para representar o primeiro, 3 bytes para representar a dezena, e 3 bytes e 1 byte para representar a unidade. Né? Então, o conjunto desses bits aí forma o byte, e um byte é um caractere, ou uma palavra, né? um símbolo, na palavra não, um símbolo dentro do computador. E a gente vai ver como é que ele entende esse símbolo também. Bom, então isso quer dizer que nós nunca conseguimos salvar menos do que 8 bits. Se eu vou salvar o número 0 em decimal, eu digito lá 0 em decimal. A gente vai ver o que é isso, decimal, binário, né? A gente vai ver isso também. Se eu digito 0, o 0 é uma sequência de 8 bits. Então, posso já adiantar para vocês que o 0 são 8 bits 0. Né? Então, mesmo sendo o 0, é representado por 8 bits. Bom, possibilidades, então, de representação. Como um bit só pode assumir 2 valores, só seria possível representar exatamente 2 estados distintos. Então, ligado ou desligado, por exemplo. Né? Podemos associar significados aos valores do bit. Então, o bit 0 poderia ser uma porta fechada, uma lâmpada desligada, um sexo masculino. Olha só, poderia representar o sexo apenas por um bit. Se é 1 é masculino, se é 0 é masculino, se é 1 é feminino. Detector de movimento. Então, eu posso, de repente, construir um sistema, né, com um detector de movimento, e ele apenas informa um bit. Se é 0, está sem movimento. Se é 1, tem movimento. O estado civil, solteiro ou casado. Né? Então, vejam a quantidade de informações que eu posso representar apenas com esses 2 bits. Né? Isso aqui só para a gente exemplificar, tá? Bom, então, o que acontece, então, se eu aumentar mais um bit? Né? Então, para representar mais de 2 valores distintos, precisamos de uma sequência de bits maior. Na tabela abaixo temos exemplos de replicação usando 2 bits, obtendo 4 possibilidades. Então, vejam, com 2 bits, eu posso, né, organizar e combinar esses bits de 4 formas diferentes. Então, os 2 bits 0, o 0 e o 1, o 1 e o 0, o 1 e o 1. Tá?
Pessoal, a gente já, só para adiantar, para a gente falar a mesma língua, digamos assim, então, quando eu falo, por exemplo, aqui em binário 1 e 1, não é 11. Porque se eu falar 11 em decimal, em binário é outro valor. Tá? Então, 1 é em binário. Se fosse 11, seria em outra base, que é a base decimal, e assim por diante. Bom, então eu poderia representar, por exemplo, a lâmpada 0 e 0 era desligada, ligada com intensidade baixa, ligada com intensidade alta, ou, por exemplo, não utilizada, né? Então, estado civil. Opa, agora eu posso representar mais do que 2 estados civil. Posso representar 4. Solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Tá vendo que aumentando a quantidade de bits, eu aumento a quantidade de números que eu represento com esse bit. A quantidade de combinações. Tá? Bom, possibilidades então de representação, e aí eu vou representar esse bit com uma exponência, né? Eu vou levar ele a algum número, e aí eu tenho uma quantidade de valores que eu posso representar, né? Então, essas possibilidades diferentes, podemos representar dependendo do tamanho da sequência de bits que estamos utilizando, mais precisamente 2 elevado ao tamanho em bits. Então, 2 elevado a 1, né, na potência de 1, eu posso representar dois estados, 0, 1. 2 elevado a 2, eu posso representar 4 estados, né, 4 possibilidades. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. Veja que eu sempre uso a base elevado a alguma coisa, que é o tamanho, a quantidade de bits que eu estou usando para representar naquele momento. Tá? 2 elevado a 7, 128, e 2 elevado a 8, 256 possibilidades. Então, veja, se eu tenho 8 bits, né, que eu falei, quantos bits é um byte? 8 bits. Então, se eu tenho 8 bits, eu tenho 256 possibilidades de representar aquele, né, 256 combinações diferentes. E a gente vai ver por que é importante isso, né, e por que a gente usa muito esse 2 elevado a 8. Por que a gente usa muito na computação? Porque dentro da informação ele usa o conjunto de 8 bits. E aí é o byte, né? Então, 2 elevado a 16 bits dá 65.535, a 32 dá 4 milhões, 4 bilhões, 294 milhões, 967.295, e aí os 64 bits, essa quantidade enorme aqui. O que mais que envolve, né? Vamos começar a falar onde que a gente usa isso. A gente vai comentar muito durante o curso. Mas onde que a gente usa essas coisas, essas informações? Eu posso adiantar para vocês que o endereço IP, sabe o endereço IP do computador? Não sei se você já tem intimidade com essa nomenclatura, endereço IP, né, e sabe como é que é representado o endereço IP. Então, o endereço IP, eu posso variar ele de 0 a 255. Por que eu só posso usar o intervalo de 0 a 255? Porque ele é 2 elevado a 8. Ou seja, ele é representado por 8 bits. Tá? Eu não poderia ter um número, por exemplo, 256, 257. Ah, mas, professor, você não falou que 2 elevado a 8 são 256 possibilidades? Isso mesmo, 256 possibilidades. Só que o zero conta. Então, eu posso representar do 0 ao 255. Isso se eu for representar o número binário em decimal. Tá? Então, eu tenho 8 bits. Então, se eu tenho aí tudo 0 é 0. Se eu tenho tudo 1, qual número será que é? Eu tenho 8 bits. Todos os bits são 1. Qual o número que é, então? Alguém sabe? Se alguém souber rapidão, pode postar aí. 1, 2, 3, se ninguém falar, eu vou responder, hein? Hã? Ninguém? Dou nenhuma. Qual que é o número máximo, né? O número decimal máximo que eu represento com 8 bits? Em decimal. 255. Então, a variação é de 0 a 255, que tem 256 possibilidades nesse intervalo, tá? Outras informações aqui, só para a gente, né, ter uma ideia.
32 bits aqui, ó. Se eu tenho um endereço, um número formado, né, vamos chamar de endereço, formado por 32 bits, eu tenho essa quantidade de possibilidades aqui. Já ouviu falar da história do computador de 32 bits e 64 bits? Já ouviram falar, né? Então, os computadores um pouco mais antigos são 32 bits. Os computadores mais modernos são 64 bits. Né? Então, a arquitetura é 64 bits. Dentro de uma das coisas que isso representa, também representa a quantidade de endereços que eu consigo identificar com essa quantidade de bits. Então, quando ele usa aqui 32 bits, tem essa quantidade de endereços, tá? Essa quantidade de possibilidades. Quando usa 64 bits, tem essa quantidade de possibilidade aqui. Então, vejam o quanto que aumenta de possibilidades de combinação. Isso daqui, no computador, na arquitetura, a gente vai comentar sobre isso na próxima unidade, né? Mas só para adiantar e para a gente já ir acostumando com alguns termos, isso daqui representa a quantidade, pode representar nesse caso, a quantidade de endereços de memória RAM que a gente tem. Eu não sei se vocês sabem, mas o computador de 32 bits, ele consegue reconhecer o limite máximo de memória RAM. Tá? Então, uma das coisas que diferencia ele é que ele vai até uma certa quantidade. Na faixa de 3 GB, alguma coisa, 3,1 GB arredondando, que um computador de 32 bits reconhece. Por que essa limitação? Porque 32 bits consegue limitar X quantidade de memória, que vai dar mais ou menos nessa quantidade de memória. Um computador de 64 bits, teoricamente, não tem essa limitação. Então, eu posso ter computador de 64 bits aí de 500 GB de memória. E ele reconhece os 500 GB de endereço, né, de endereço da memória. A memória é fatiada em pedacinho e cada pedacinho desse é identificado. E cada pedacinho desse, então, tem um endereço que é representado por um número aqui dentro do computador, que no caso é o binário. Tá? Ok? Tranquilo? Eu já falei aqui, mas só utilizando, então, quando a gente está falando, então, de binário, eu tenho sempre aqui a base, né? E aqui elevado por uma quantidade, pelo tamanho, pela quantidade de bits que está sendo representada nesse caso, tá? Bom, para representar, então, o número, precisa estabelecer um intervalo de números que desejamos utilizar, pois precisamos definir quantas possibilidades diferentes queremos representar. Se eu quero representar apenas 4 possibilidades, eu vou selecionar 2 elevado a 2, morreu. Né? Se eu preciso representar mais do que isso, aí eu já tenho que ver a quantidade de bits que eu vou utilizar. Né? Com 8 bits, a gente representa, então, 256 possibilidades. Para representar números inteiros e positivos, podemos construir uma tabela com todas essas possibilidades. Então, uma tabelinha aí para exemplificar essas possibilidades. Então, olha só, um número em decimal, tá? Então, de 0 aqui, eu acho que pulou alguns números até o 255. E aí, os 8 bits aqui, tá? Que é 1 byte, tá? Bom, então aqui, o 0 é tudo 0. O 1 é 0000001. O 2, 0000010. Então, o 2 aqui, se a gente fosse ler em decimal, seria o 10. Mas não é 10, é 1, 0. Né? E aí vai construindo, então, essa representação. O último número que eu posso representar, como eu disse, é o 255. O 255, todos os 8 bits são 1. Então, mais fácil. Né? E o que é interessante é que a gente vai ver, né, conforme a gente vai caminhando, é que é possível fazer a conversão de um número para outro. Porque eu não consigo decorar uma tabela dessa. Uma tabela dessa tem 256 combinações. Consigo decorar alguns, né, o 0 e o 255, né, mas e se eu falar 198 em binário? 198 decimal, né, converte em binário. Qual que é o número binário? Né, então, tem uma forma de converter isso, a gente vai ver também, tá? Bom, possibilidade de representação, então, em texto, né? E aí a gente já começa a falar da informação realmente armazenada e trafegada e processada dentro do computador. Lembre sempre bem disso.
A nível de máquina, a nível binário, é tudo 0 e 1, 0 e 1, uma sequência de 0 e 1, né? Só que a nível de aplicação, essa informação é representada de alguma forma, né? O texto, né, para representar texto, podemos utilizar uma tabela definindo os caracteres que desejamos representar e suas correspondências em binário. Opa, fácil? Então eu posso dizer o seguinte, a letra A é esse número binário. E é isso que é feito mesmo, né? Então, existe uma tabela, né, foi construída uma tabela para dizer que determinado símbolo, determinado número, letra, é esse número em binário. Essa tabela chama ASCII-2, né, o padrão de representação de caracteres mais conhecido, né, foi um dos primeiros a ser utilizados por vários, né, a nível de várias indústrias, né, várias empresas e vários processos de fabricação, né? Por que eu falo isso? Porque no início, como a gente falou na última aula, cada empresa fabricava o seu computador do jeito que queria, né? E essa representação também era da forma que queria, né? Então, o ASCII-2 foi uma das primeiras representações que foi usado por todos esses desenvolvedores de computador, né? Bom, esse padrão também inclui outros caracteres de controle, não apresentados na tabela, como fim de linha e fim de arquivo. Então, não é só símbolo, também tem alguns caracteres de controle. A composição de um texto é realizada informando a sequência de caracteres contidos nele, né? Então, se eu pegar a tabela ASCII, talvez apareça um pouco pequenininho aí, ainda mais para quem está no celular, mas vocês podem procurar lá, e eu vou disponibilizar também. Mas se você procurar no Google tabela ASCII, né, ASCII-2, então vocês vão encontrar essa tabela aqui. Essa tabela aqui, ela está representando em decimal do 0 até o 127 aqui. Tá? Eu já vou comentar essa ASCII-2 dessa que eu estou apresentando aqui. Então, olha só, se a gente pega aqui no decimal, o que está apresentando nessa tabela? Vamos conhecer a tabela primeiro. Decimal, o valor decimal em binário, o valor em octal, e o seu octal é outra base de numeração, em hexadecimal, e aí esse valor representado em ASCII-2. Então, tem uma série de caracteres, né, de comandos de controle no ASCII-2, né, e aí, a partir do 33, aí começa a representar os símbolos aqui, né? Então, por exemplo, o símbolo de exclamação, quando eu vou representar o dígito de exclamação, que está em um texto, alguma coisa assim, ele é representado por esse binário aqui internamente no computador. Então, uma sequência, se eu pegar um texto e tivesse como abrir esse texto em binário, né, eu vou ver uma sequência de bits, e se eu pegar a cada 8 em 8 bits, eu vou identificar o que é representado isso dentro do ASCII-2. Então, se eu digitar meu nome e eu pegar aqui os valores, né, eu consigo representar meu nome em binário. É até interessante quando a gente mostra isso daqui nas aulas, o pessoal começa a brincar de representar, não sei se vocês, né, se é da geração que tinha algumas brincadeiras de código, né, na escola, para escrever bilhetim em código, e aí esse código tinha alguma tabela de referência, né, e as pessoas já sabiam. Então, poderia, por exemplo, escrever um bilhetinho em binário. Já pensou? Que interessante? E aí a pessoa teria que ir lá no ASCII-2 e ver em binário aquela sequência de bits, o que significa. Então, eu poderia representar aqui. E veja que eu represento símbolos, números, e aí tem a representação aqui, por exemplo, o A maiúsculo é diferente do A minúsculo. Então, se eu digito um A maiúsculo no computador, é o número decimal 65. Veja que até eu não estou enxergando, tem que... Se eu represento o A minúsculo no computador, é o número decimal 97 e esse binário aqui. Vendo que são valores diferentes, né, isso é interessante. O del, por exemplo, né, e aí tem caractere de espaço, e tudo isso, tudo representado em binário, convertido no ASCII-2, que representa alguma informação para o nosso mundo de humanos, né. Bom, o ASCII-2, então, foi criado por americanos para codificar idiomas escritos em inglês. Só que, no inglês, não tem vários caracteres que em outros idiomas, como o português, tem. Então, não tem as T cedilha, não tem as letras com acentuação, né? Então, essas várias variações, por exemplo, do A,
Isso daqui tem que ser representado da forma que está aqui. Então, o A sem um acento é diferente de o A com um determinado acento, que é diferente do A com crase, é diferente com acento agudo e assim por diante, né? Com trema. Então, esses valores não são representados na ASCII 2. Então, tem até a evolução da ASCII para representar esses valores, mas aí que surgem várias codificações, né, para representar esses valores. Se eu pego um outro idioma, pegar um chinês, o chinês, né, no dia a dia deles, digamos assim, na vida normal deles, eles não usam, sei lá, o português, usam o chinês, né, ou alguma das variações das línguas da China, né? E esse caractere tem que ser codificado. Então, eles têm uma tabela, uma codificação, né, que representa um determinado símbolo em mandarim, por exemplo, ele é representado dentro do computador por essa sequência de bits. Como que ele faz essa conversão? Porque ele tem uma tabela parecida com o ASCII2, né, que é essa codificação. Uma outra questão, não sei se vocês já viram um site em que ele não reconheceu os caracteres. Então, onde tem acento, CCD e assim por diante, ele ia aparecer um símbolo qualquer lá, aleatório, né? Por que isso aconteceu? Porque ele foi escrito, aquele código, aquele site foi feito com uma codificação e o meu navegador leu com outra codificação. Então, ele não conseguiu identificar o que representava aquela codificação, né? Aquele binário dele lá na tabela que ele usou naquela conversão não existia, era outra coisa. Ele simplesmente não conhecia aquele binário. Já que a gente está falando que a informação é em binário, lembra? Então, a gente está falando do binário com a tabela de codificação, né, e aí tem várias tabelas de codificação que representa um caractere, ou, né, um comando de controle, alguma coisa assim, no nosso mundo, no mundo das aplicações também. Ok? Dúvida? Pode postar dúvida aí, quem tiver com dúvida aí, galera. Vocês também que estão assistindo, né, que não estão assistindo ao vivo, estão assistindo depois, vocês podem postar dúvidas também no fórum e assim por diante, tranquilo. Bom, então, aqui é um exemplo aí, se você quiser testar, né, abrir um bloco de notas, por exemplo, quem está no Windows, ou um Gedit, ou algum outro aplicativo, não o Word, tá? O Word salva vários outros caracteres. Se você quiser fazer esse teste, abre um bloco de notas, digita A e manda salvar. E olha com quantos caracteres, qual que é o tamanho desse arquivo, né? Faz isso e digita um A ou um número e salva e vê o tamanho desse arquivo. Então, ele vai ter aí de 3 a 8 bits, ou de 3 a 8 bytes, né? Por que ele tem isso? Porque o editor, ele salva dentro desse arquivo também caractere de controle e assim por diante, né? Então, é interessante que aí você pode ir adicionando. Então, eu digito 2 caracteres e mando salvar. Dá uma olhada com quantos bytes que fica esse arquivo, né? Então, aí a gente consegue identificar que esse programa, esse editor, ele está salvando um conjunto de bits, que é esse byte, e ele te dá o tamanho do arquivo em byte. Independente da informação que está armazenada lá, é um A e um X. Então, ele salva o tamanho daquele arquivo, e aí ele tem um sistema de codificação para identificar e te mostrar que é A e X. Tá? Bom, a gente falou de caracteres, né? Então, caracteres no geral, textos, símbolos. A imagem também é representada dentro do computador e é representada como 0 e 1. Ah, mas a imagem não é um caractere, não é como um A, como um número, como um símbolo. Né? A imagem ela é salva, né, e tratada pelo computador também de uma forma específica, né? Bom, uma das formas para representar imagens é tratá-las como grandes pontos ou pixels. Não sei se você já ouviu falar desse nome de pixels, né? Então, isso daqui representa, por exemplo, uma tela. Então, eu estou olhando para a tela do meu computador aqui, e a tela do meu computador tem determinados pixels na horizontal e determinados pixels na vertical. Então, sei lá, 720p, resolução HD. Então, ela tem uma determinada quantidade de pixel na horizontal e na vertical
e aí eu tenho a visibilidade daquela imagem formada por todos aqueles pixels, né? Bom, ao atribuir uma cor para cada ponto, podemos então pintar a imagem. Então eu já tenho um pixel, que é um quadradinho, né? Então eu estou dividindo a tela em quadradinhos, e eu tenho a quantidade de pixels na tela. E se eu pintar um pixel de uma cor, né, e outro de uma cor, outra cor, e assim por diante, é o que está aparecendo aqui na minha tela. É o que está aparecendo na sua tela, né? Então, o que eu vejo na minha tela é pixels. Ah, mas eu não vejo os pixels, porque são pequenininhos. Né? No nosso caso, que tem alta resolução, né? Tem uma resolução razoável. E aí esses pixels são pintados, ele recebe uma cor. E aí, na hora de representar, esse pixel tem um valor, e essa cor tem um valor representado em bits. Quando, né, o processador gráfico recebe essa informação em binário, ele consegue converter, né, através de vários processos de conversão, né, e aí ele consegue transformar isso em pixel que vai ser apresentado no monitor. Tá? Bom, além das cores dos pontos, também é necessário definir o tamanho da grade, também conhecida como resolução da imagem. Por exemplo, uma imagem 800 por 600 pixels. Então, tem 800 pixels na horizontal e 600 pixels na vertical. O sistema popular de representação de cores é o RGB. Então, é um dos mais populares, né? Os monitores coloridos, né? Ele já começou, só é possível através desse sistema de cor RGB. Eu acho que o sistema RGB ele foi ficando limitado para representar as cores que seriam mostradas, identificadas nos pixels, né? Mas foram os primeiros. Onde é reservado um byte para os tons de cada uma das cores primárias: vermelho, verde e azul. Então, se eu tenho um tom de vermelho, né, pelo RGB, ele tem um byte representando esse tom de vermelho. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Um exemplo aqui de representação de imagem, né? Então eu tenho uma imagem aqui completa, essa imagem aqui de uma águia, né, da cabeça de uma águia. Se eu for dando zoom, né, eu vou dando zoom nessa imagem, eu vou chegar no ponto que eu consigo ver os pixels. Então nessa segunda imagem amarela aqui, eu já consigo ver os pixels quadradinhos e eu vejo o tom de cada pixel. Olha só. Se eu der um zoom maior ainda, aí sim que eu vejo realmente o pixel, né, e o tom desse pixel, que tem um código, que é representado por um byte, o código desse pixel, se for usado o padrão RGB. Tá ok? Então, só para a gente complementar essa história da imagem que eu falei para vocês. Então, além da cor, tem que dizer a cor de cada pixel, né? Então, cada pixel ele tem que ter uma representação também da posição dele, para que eu possa visualizar a imagem dessa forma. Senão a imagem apareceria uma loucura, né? Não seria formada a imagem. Então a formação da imagem dessa área aqui só é possível porque cada pixel desse tem uma cor, né, um tom específico representado em binário dentro do computador e também a posição dele aqui nessa imagem. Então se eu pego um pixel aqui dessa cor do bico aqui, né, dessa imagem, dessa ave, e coloco aqui, eu vou perceber que esse pixel aqui, o que representa? Mas eu vou identificar que esse pixel está errado aqui. Então a gente só consegue observar essa imagem porque o pixel está na posição correta e está na cor correta, e isso representado internamente por uma codificação. Tá? Bom, como um byte permite representar 256 tons de uma cor, então eu posso representar 256 tons. Por quê? Um byte, porque é 2 elevado a 8, que é 8 bits. Ao total, são possíveis representar 16 milhões de cores, né, que é 256 por 256 por 256, ou seja, RGB, tá? Então, eu posso ter 256 tons de cada um representado pelo sistema RGB. Bom, então, através desse sistema, pode representar as três cores primárias e suas derivadas, que são as cores resultantes das misturas das cores primárias. Nesse sistema, o branco é interpretado como sendo a união de todas as cores e o preto é a ausência da cor. Olha só que interessante. Então, o branco é a união de todas as cores, né? E o preto é a ausência de cor, que é representado dessa forma
que é representada a imagem. Esse sistema é utilizado no formato de imagem, por exemplo, BMP, né, que é um formato específico de imagem. Então, daqui é só para a gente entender o conceito principal, mas, na verdade, a limitação desse sistema de cor forçou e foi obrigado, então, a ser desenvolvido outros sistemas para poder ter uma quantidade muito maior de tonalidade, né? E isso a gente observa, se a gente for fazer um paralelo com a evolução histórica, por exemplo, da qualidade da imagem dos dispositivos, do computador, do monitor, a gente consegue identificar que a quantidade de imagem melhorou muito, porque a tela aumentou a quantidade de pixels. Então, se eu dividir a tela em pixels grandes, agora eu estou dividindo a tela, por exemplo, em pixels pequenininho. E aí, essa variação de cor também de cada pixel, que o RGB teve que ser evoluído para poder possibilitar essa alta resolução de cores, né? Vamos continuar aqui, então. A música também é representada dentro do computador. Então, para representar uma música, poder imaginar como sendo apenas uma partitura e salvar todas as informações contidas nela. Depois, a música deverá ser ouvida e tocada a partitura salva. Então, isso daqui é uma partitura de música, né? Tem alguém que tinha um símbolo de música aí, um violão, alguma coisa assim. Mas é uma partitura e cada partitura dessa representa uma nota, né? E a nota tem variações de tons, semtons e assim por diante, o tempo, o compasso, mas a música é representada por uma partitura. Essa partitura eu posso representar ela também de forma digital. Então eu posso usar, por exemplo, um sistema de coleta de som, um microfone, é um exemplo, coletar esse som vai ser processado pelo computador, e cada tom, né, como fosse lá na imagem, comparando com o pixel, ele vai identificar e converter isso em binário para dentro do computador. Quando eu vou escutar essa música, né, dar o play lá e escutar essa música, ele vai entender esse conjunto de binário, usar um sistema de conversão e vai apresentar isso de uma forma que eu consiga ouvir. Então, ele vai converter, fazer todo o processamento da música internamente, do binário que é a música, vai converter isso, né, através de um conversor de digital para analógico, como, por exemplo, o fone de ouvido, e aí o fone de ouvido converte isso em analógico, converte isso em som, né? É quase que uma mágica isso, mas na verdade é ciência, né? Eu posso, e é o que acontece, a gente coleta a minha voz que vocês estão escutando aí, ela está sendo coletada, convertida de analógico para digital, processada, representada em alguma forma de representação, enviada pela rede através de binário, né? E vários sai daqui de casa, por exemplo, em fibra ótica e às vezes vai por satélite até chegar na ponta aí, ou vai por fibra ótica, não sei. E quando chega aí, ela é recebida os binários, então precisa receber todos os binários que está sendo transmitido, né, os bits, e aí ele vai converter isso de digital para analógico, tá? Então, e aí vocês estão ouvindo. Então, a gente vai ver isso um pouco mais detalhado, mas nesse momento a gente está falando da representação dessa música dentro do computador, né? Aqui não está no caso de ondas, né? Então, nesse caso aqui, eu também posso representar, na verdade, né, através de frequência dessas ondas, e aí, na execução ou na conversão dessas ondas de analógico para digital, eu vou representar essa onda, nessa frequência dessa onda em binário. Então, quando for ler esse áudio, por exemplo, ele vai converter esse binário, converter isso em frequências de onda. Então, isso daqui são frequências de onda. Não sei se alguém já trabalhou com processamento de áudio ou alguma coisa assim, vai ver que o áudio é convertido por vários aplicativos, a gente consegue ver a frequência das ondas, né? E aí é convertido com um conversor de digital para analógico e a gente consegue ouvir, então, isso daqui, né? Então, o MP3, por exemplo, e vários, na verdade, isso daqui já é quase que padrão e evolução disso, né, para os sistemas e para os tipos de arquivos atuais. Ok?
Alguma dúvida sobre representação? Isso aqui é só para a gente entender, porque a gente vai falar sobre isso também, quando a gente vai falar sobre arquitetura dos computadores, vai falar também um pouco disso também, quando a gente vai falar de programação, e também quando a gente vai falar de redes, sistemas também, que a gente fala um pouco também dessa representação, né? Eu falei várias vezes aqui, falei agora, um exemplo da conversão, eu estou falando, está sendo convertido, processado, transformado em bit, trafegado pela rede, chega na outra ponta. Né? E aí no computador de vocês, no celular de vocês conseguem me ouvir. Então, todo esse processo envolve um monte de coisa, mas o que a gente tem interessante entender, que é preciso converter, transformar em binário, e aí salvar, processar, entregar para o que foi entregue, para uma aplicação, pela rede, e aí depois converte novamente em algum formato pela aplicação, e aí entrega para o usuário. Né? Então, é dessa forma que trabalha o computador, representando a informação dentro do computador. Eu falei aqui para vocês de binário, decimal, né, octal, tudo isso aí são sistemas de numeração, tá? E a gente vai falar agora também de sistema de numeração e a notação posicional. O que é isso? Né? Bom, símbolos e numerais. O numeral é um símbolo ou um grupo de símbolos que representa um número em um determinado instante da história humana. Então, um símbolo, se eu identificar aqui para vocês, sabe que a história dos números romanos? Números do romano a gente não consegue converter em decimais, como a gente conhece. Então, se eu tenho lá um V em romanos, eu consigo identificar que é o número 5. Eu consigo fazer essa conversão. Então, veja que eu tenho duas representações, romanos, né, e o que a gente usa. Bom, tem-se então uma determinada escrita ou época, e numerais diferenciam-se dos números de modo que as palavras se diferenciam das coisas que se referem. Então, símbolos como 11, escrito 11, e o X, I, são numerais diferentes, representativos do mesmo número, apenas escritos em idiomas e épocas diferentes. Então, veja aqui que eu estou falando no número 11, em decimal, né? Mas aqui eu já estou falando que é decimal, porque poderia ser em binário. E se fosse binário, isso daqui não seria o número 11, seria outra coisa. Né? 11 e o xzinho. Qual que é a diferença desse aqui? A forma de representar. Né? Ou símbolo. Bom, sistema de numeração, de onde que vem esse sistema de numeração? Milhares de anos, o modo era muito diferente do atual. Os homens primitivos tinham necessidade de contar. Já falei a historinha até na última aula, né? Então, era preciso contar, sei lá, a quantidade de animais, a quantidade de esposas, né? Porque nas civilizações antigas, sei lá, o homem poderia ter várias esposas, por exemplo, e ele tinha de contar. Qual que é a forma mais fácil de contar? Nos dedos. Ah, quantos números que eu consigo contar com os dedos na mão? 10. Opa, 10 decimal, é daí que vem o nosso decimal, tá? Bom, eles não compravam, não vendiam, portanto não usavam dinheiro. Mas com o passar dos anos, esses costumes foram mudando e o homem passou a cultivar a terra, criar animais, construir casas e comercializar. A pessoa teria que vender, sei lá, uma vaca por, sei lá, 200 moedas. Então ele teria que contar isso daí, né? Teria que ter alguma forma dele definir esses valores. Com isso surgiu então a necessidade de contar. Com o progresso alto nível da organização antigas, a necessidade de aprimorar, o processo de contagem e seu registro tornou-se fundamental. Então, foram criados os símbolos e regras, originando assim os diferentes sistemas de numeração. Tá? Quando a gente fala de sistema de numeração, a gente fala de símbolo e a forma de organizar esses símbolos. A gente vai ver que o sistema posicional do decimal, dependendo onde a casa que o número está representado, ele tem valor diferente. A gente sabe disso. A gente vai ver daqui a pouco. Bom, dos primeiros sistemas de numeração, tem conhecimento, é o egípcio, que foi desenvolvido pelas nações que viviam no Vale do Rio Nilo, a nordeste da África. O primeiro a utilizar a base 10, né, então 3000 a.C. O sistema era adotado a princípio aditivo, ou seja, os símbolos possuíam seus respectivos valores individuais, juntos passavam a formar os novos valores pela simples adição destes. Opa!
parecido com o que a gente tem na base 10. Né? Bom, o sistema de numeração egípcio era mais ou menos isso. Né? Então, aqui a representação do símbolo. Tá? A gente está falando um sistema de numeração com essa simbologia. O nome, né? Bastão, calcanhar, rolo de corda, flor de lótus, dedo apontado, peixe, homem. E aí o que representa, né, o valor que representa isso daqui em decimal. Isso daqui, então, representa o 1, o 10, o 100, o 1000, e assim por diante. Né? 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Vejam, se fosse para representar o 9, é representado dessa forma aqui. Né? Então, 9 bastão. Depois de 9 bastão, como que eu poderia representar aqui no sistema de numeração de egípcio? Depois do 9, teria que vir o 10. Opa, então já ia representar por outro símbolo. Então teria o 10. O 16. Então seria a representação do 10 mais 6 símbolos representando uma unidade. E assim por diante. Veja que não é muito diferente do que a gente faz hoje. Né? Porque a gente representa por outros símbolos. Mas o sistema de numeração romano usa muito disso. Né? Bom, sistema de numeração babilônico, né, 2000 a.C., sistema de numeração dos babilônios se parecia muito com o sistema de numeração desenvolvido pelos egípcios, ambos eram aditivos. O que significa aditivo? Eu vou aditivando. Né? Então, eu poderia representar aqui o 7, o 9, o 14. Então, eu já sei aqui que aqui representa possivelmente o símbolo de 10, e aqui representa 4, representação do símbolo do valor 1. E assim por diante. Né? Então, ele vai adicionando símbolos conforme eu vou aumentando a quantidade de valor que quero representar um valor, né, de uma casa assim. Sistema de numeração romano, então esse aqui a gente conhece mais, né? Sistema de numeração romano, apesar das dificuldades operatórias que representava, foi utilizado na Europa durante muitos séculos. Essa numeração foi desenvolvida pela civilização romana, cuja sede era em Roma, situada na Itália. O que consistia esse sistema de numeração? Então, ele tinha um conjunto de símbolos, que é adicional também, mas ele vai evoluindo. Então, o 2 representado por 2 símbolos 1, o 3 representado por 3 símbolos do símbolo 1, o 4, e aí quando chega no 5, ele muda. Vai adicionando. Então, o símbolo do 5, o V, adiciona mais 1, que é 6, 7, 8, 9. Quando chega no 9, ele representa o símbolo da próxima casa menos 1, né, que é um 1 anterior. E assim por diante, como a gente conhece o sistema de numeração romano. Né? Confesso que não lembro todos os símbolos, mas eu sei que cada símbolo representa uma casa, o posicional de uma casa, da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Né? Bom, o sistema de numeração romana a gente usa ainda, então é comum a gente ver isso, por exemplo, num relógio, né? É comum a gente ver isso na numeração de seções, num trabalho científico, por exemplo. É comum a gente ver isso na numeração de edições, né? Então, versão 1, versão 2, assim por diante. Então, o sistema de numeração romano é bem comum ainda no nosso dia a dia. Né? Bom, na designação de papas e reis, né? E assim por diante. Na designação de séculos. Então, a gente designa séculos por numeração romana. Né? Na indicação dos capítulos, volume de livro, na mostragem, nos mostradores de algum relógio, e assim por diante. Bom, tem outro sistema também de numeração indo-arábico também, né? É um sistema que é quase a evolução e quase a origem do nosso sistema decimal, né? Porque ele é um sistema posicional decimal. Posicional porque o mesmo símbolo representa valores diferentes dependendo da posição ocupada. Então, quando a gente fala de um sistema de numeração posicional, quer dizer que o mesmo símbolo, dependendo da casa onde ele está, ele vai ter um valor diferente. Né? E aí tem o sistema de numeração indo-arábico. Né? E aí a evolução dele. Veja que quando chegou aqui no italiano, né, essa evolução em 1400 depois de Cristo, veja o sistema de numeração já ficou bem parecido com o que a gente já usa hoje. Veja, 1, 2, 3, 4.
e veja a evolução, né? Você que pega aqui o hindu 500 depois de Cristo, os números, a representação, o símbolo já é bem parecido do que o símbolo que a gente usa hoje, né? Então, vários dos símbolos são bem parecidos. E essa evolução para a gente chegar nesse atual aqui, que é o que a gente conhece da base decimal. Bom, eu já falei então da base de numeração, sistema de numeração posicional, né? Então, nesse método de numeração, as quantidades ao qual estamos acostumados, utiliza o sistema de numeração nesse formato posicional. Isso significa que a posição ocupada por cada algarismo em um número altera o valor de uma potência de 10, da base 10, por exemplo, da base decimal, da casa esquerda. Então, olha só, se eu tenho aqui o 10, né, elevado na potência de 0, é 1, né, que é decimal. 10 elevado aqui na potência de 1 é 10, né, porque é 10 é ele mesmo. 10 elevado a 2 significa que é 10 vezes 10. Quanto que é 10 vezes 10? 100. 10 elevado a 3 significa que é 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, que é 1000. Então, esse exponente aqui, ele vai determinar qual que é a casa, qual que é a posição que esse número representa, tá? Então, assim, por exemplo, em nossa notação, vai representar o número 125, vai representar em posições, né, no sistema de numeração posicional. Então, eu teria um 1 vezes 10 elevado a 2. Por que o 10 elevado a 2? Porque o 10 elevado a 2 é 100. Então, 1 vezes 100, mais o 2 elevado, vezes o 10 elevado a 1. Quanto que é 10 elevado a 1? 10. Mais o 5 vezes o 10 elevado a 0, que é 1. Então, eu teria 100 mais 200 mais 5. 125 no sistema posicional. Isso daqui é só para a gente relembrar, tá? Eu sei que vocês já sabem isso daqui. Tá tranquilo. Vamos seguir. Bom, então a base sistema é a quantidade de algoritmos disponível na representação. A base 10, hoje é a mais usualmente empregada, embora não seja a única utilizada. Por exemplo, no comércio, quando a gente pede uma dúzia de ovo, que é a base 12, marcamos um tempo e minuto em 60, que é a base 60. Interessante isso, né? Quando a gente está tratando, por exemplo, uma dúzia, a gente sabe que é 12. Por que é 12? Porque a gente sabe que é uma outra base de numeração 12. Se eu falo uma dúzia e meia, eu já sei quanto que eu estou representando, né? Quantos ovos vai ter que ser? Uma dúzia mais meia dúzia, 18 ovos. Um exemplo. Então, a base 12. O relógio é em base 60. Né? Por que não é de outra forma? Porque são 60 segundos, aí vem todo um estudo em cima para dizer dos segundos, milésimos e assim por diante, mas basicamente 1 hora. Quando eu falo 1 hora, você já sabe que é 60 minutos. Quando eu falo 1 minuto, você já sabe que é 60 segundos. Né? Então, é uma outra base de numeração. Vejam que além da base 10, a gente usa outras bases, né, no nosso dia a dia. Bom, então, o sistema de numeração, as bases mais utilizadas na computação, né, a gente deu todo um passeio histórico para chegar nas bases da computação. A base binária, que a gente já conhece, que é a base 2, né, a base octal, que é a base 8, e a base hexadecimal, a base 16. E aí a base 10, que é o que a gente usa no nosso dia a dia. Mas na computação, basicamente, a gente encontra essas bases aqui, tá? Bom, o sistema numérico na base K precisa de K símbolos diferentes para representar seus dígitos de 0 a K-1. Os números decimais são formados a partir de 10 dígitos decimais. É isso? Então, se eu tenho aqui da casa decimal, na base decimal, eu tenho 10 símbolos, do 0 ao 9. 10 símbolos. Na base binária, eu tenho quantos símbolos? 2 símbolos. Na base octal, eu tenho quantos símbolos? 8. Então, se eu for representar aqui, né, o octal seria de 0 a 7, tem 8 símbolos. E o hexadecimal? 16 símbolos. Né? E aí ficaria mais ou menos dessa forma. Né? Os digitais, 10 símbolos. Os binários, né? Na base binária, na base digital, na base 2.
0 e 1, a base octal de 0 a 7. E aqui o da hexadecimal de 0 a F. Vejam que nessa base ele pegou os 10 números, né, os 10 símbolos da base decimal e adicionou as letras de A a F. Eu não sei se vocês já trabalham, se têm conhecimento em rede, já escutaram falar do endereço MAC, o endereço físico da minha interface de rede. Esse endereço físico, ele é identificado usando hexadecimal. Então, eu tenho lá 00, F, A, e assim por diante. Né? Eu tenho, então, seis pares de números hexadecimais. Por que é interessante a gente lembrar disso? Porque imagine que eu tenho um número representado por hexadecimal, e eu tenho o número A0. E aí eu olho e falo assim, é 0 ou é O? Poderia ser O em hexadecimal? Não. Por quê? Ele tem os símbolos de A a F. Então, se eu tenho aqui um A e um que eu fiquei em dúvida se é 0 ou se é O, descarto porque não é O. É 0. Porque eu sei que em hexadecimal é de 0 a 9, de A a F. Tá? Bom, então, continuando falando sobre essa base, então, generalizando, representamos uma quantidade n qualquer numa base dada B com um número tal como segue. Então, eu tenho um número n qualquer numa base B, e aí eu tenho a representação posicional desse número. Então, eu tenho o A0 vezes o B elevado a n, A1 vezes B elevado a n menos 1, e assim por diante. Eu já pulei aqui, porque ficar explicando isso aqui sem ilustrar é meio chato, né, e difícil de entender mesmo. Então, abaixo, ele tem o número 37 expresso em bases elencadas. Então, em decimal, o número, eu falei 37, é 35. Eu tenho representado dessa forma em decimal. Então, seria 3 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é quanto? 10. Mais 5 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é quanto? 5. Então, eu tenho 30 mais 5 vezes 1, 5. Desculpa, 10 elevado a 0 é 1. Né? Então, 30 mais 5 dessa forma. Em binário, eu vou representar também esse 35 aqui, só que aqui eu vou distribuir ele nas casas binárias. Né? Então, eu vou colocar. Veja que eu começo aqui da direita para a esquerda, então eu tenho 2 elevado a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. 2 elevado a 5, eu tenho 32. Que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. Então, é 1 vezes 32, mais 2 elevado a 4. Por que aqui é 0? Porque se eu for usar aqui 2 elevado a 4 vai dar 16, eu teria 32 mais 16, né, já passou, já deu 48. Eu quero representar o 35. Então, eu coloco 0. 2 elevado a 3 é 8. 32, que eu já tenho aqui, porque aqui tem 1, mais 8. Passa. Né? Então, já daria 40. Então, eu coloco 0 aqui. Posso usar essa casa decimal? 2 elevado a 2. 4. 32 mais 4. Também não posso usar, por isso que eu uso 0 aqui. 2 elevado a 1 é 2. Posso usar? Posso, porque 2 elevado a 1 é 2. Então, 1, eu coloco aqui que eu posso usar essa casa aqui. 2 elevado a 0 é 1. Então, eu posso usar. Então, eu coloquei 1 aqui. Então, onde for 1 aqui, eu considero o número. Onde for 0, é 0. Então, 0 vezes alguma coisa é 0. E aí, como é que fica? 32 mais 0, mais 0, mais 0, mais 2, 2 aqui, mais 1 aqui. Então, eu tenho dessa representação do 35 em decimal em binário. Então, seria 1, 0, 0, 0, 1, 1.
Entenderam de onde que eu tirei essa referência aqui, esse número, a conversão do 35 em binário? Eu fui testando, eu fui distribuindo ele aqui na posição, nas casas aqui, tá? Em octal, então eu teria 35. Também vejam que eu tenho a base 8, 8 elevado a 0, 8 elevado a 1, e assim por diante. Então eu tenho aqui 8 elevado a 0, né? Daria 1. Quantas vezes aqui 8 elevado a 0 que eu poderia colocar? Então, considerando aqui, ó, eu já tenho 8 elevado a 1 é 8, então eu posso colocar 4. Poderia colocar 5 aqui? Não. 5 vezes 8, 40, passa. Poderia colocar 4? 4 dá. Porque 4 vezes 8 é igual a 32. Mesma coisa aqui da próxima casa. Então, eu já tenho 32. Mas, poderia colocar aqui, sei lá, 4? Então, seria 4 vezes 1. Não poderia, porque eu já tenho 32, daria 36. Então, eu coloquei, e aí na conversão, o 3 vezes 1 vai dar o 3, então 32 mais 3, eu tenho essa conversão aqui, ó, 4 e o 3 na base 8. Então, 35 em decimal é 4, 3 na base 8. De onde que vem esse 4 e o 3 aqui? Do número que eu usei aqui para multiplicar nessa casa aqui, tá? É a mesma coisa que eu fiz aqui, é a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? 30 e o 5. Aqui, no binário, 1, o 0, o 0, o 0, 1, 1, que é esse número aqui, tá? Bons estudos. Pessoal, o que acontece? Agora começa uma brincadeira legal. Como que eu faço para converter esses números em bases diferentes? Tá? Isso é conteúdo para a próxima aula. Eu vou, na verdade, tirar a dúvida sobre conversões de base, porque eu recomendei para vocês recomendei para vocês dentro lá do SIGA, são 4 vídeos muito, muito bons sobre conversão de base, sistema de numeração, essa conversão de base. Por que eu recomendei isso? Porque são muito bons, tá? E para a gente ter essas aulas, serão muitas aulas para a gente falando sobre isso. Então, o professor Gustavo Guanabara, tá? Que é show de bola, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam esses vídeos recomendados, então, na unidade 2, tá? Na segunda semana, são 4 vídeos, tá? E aí, na próxima aula, ou no próximo momento, a gente vai tratar sobre essas conversões de base, tá? Para a gente não ficar muita coisa hoje, até porque já foi quase 1h15 de aula, ok? Dúvida em relação ao que a gente tratou hoje? O que a gente trata hoje? Fazendo a revisão. A forma de representação das informações dentro do computador, tá? E as bases de numeração e a importância dessas bases de numeração e como que elas são representadas no sistema de numeração posicional, em que cada posição que o número está corresponde ao valor dele. Ok? Dúvidas, pode devagar, um por vez, tá? Galera que está aí, um por vez. Tem dúvida em relação ao que a gente comentou? Ou comentário também, tá? Não precisa ser dúvida. Pode ser, professor, é isso, isso. A gente vê se é, se não é, o que tem diferente. Ok? E aí? Tranquilo? Vocês entenderam o que eu falei em relação às aulas, aos vídeos que falam sobre conversão de base? Eles já estão disponíveis no SIGA, tá? Então, eu passei os vídeos para você assistir com calma. Então, assiste um pouquinho, depois para, tá? E aí, a gente vai falar sobre isso também na próxima aula, né? Então, na verdade, não na próxima aula. A gente vai retornar a falar sobre isso na aula da semana que vem. Amanhã já é a complementação desse conteúdo e a gente fala sobre conversões de base, né, e a importância disso, e aí mais algumas operações com números binários e assim por diante,
na aula da semana que vem. Ok? Como uma dica ou como recomendação, tenta fazer a conversão de base mesmo. Fala bem assim, eu vou converter tal número e tal número e tal número da base 10 em binário, em hexadecimal e octal. Tenta fazer isso, né, para vocês assimilar melhor, tá? Depois a gente vai até passar uma listinha, vou até disponibilizar uma lista para vocês praticarem essa conversão, né, para entender e memorizar um pouco dessa conversão. Preciso muito saber de conversão de base no meu curso? Precisa lembrar, mas em vários momentos vocês vão se deparar com a situação em que é preciso representar aquele número ou aquela informação em binário. É preciso isso? Sim, é preciso. Né? Dentro da arquitetura de sistemas, dentro de redes de computador, a gente vai ter momentos em que a gente vai converter, por exemplo, de decimal para binário. E é interessante vocês praticarem nesse momento, né, que é o momento que vocês verem isso. Vão ver isso no curso, e aí também uma futura disciplina também tem uma disciplina que vê sobre essa conversão e sobre essa representação de números em binários. Tranquilo? Quem está aqui ainda? Thaís e a irmã dela tem dúvida? Tá tranquilo, Humberto? Então, assim, se você está com tempo agora, já vai lá no Siga, já vê os links lá dos vídeos sobre os sistemas de numeração posicional e conversão de base, e aí você já começa a entender melhor sobre isso daqui, e aí na próxima aula já chega afiado já nessa questão de conversão de base. Então, aqui vocês vão ver o quanto a metodologia é bacana desse professor, por isso que eu recomendei. Como eu disse, tranquilo, a gente poderia falar aqui, poderia, mas ficou muito bacana esse professor falando, e a gente vai falar também nas próximas aulas de uma forma um pouco mais tirando dúvida e fazendo alguns exemplos, ok? Pessoal, então, deixar aberto, então, se vocês, o pessoal que está aqui online, está ok e tal, é bastante coisa que a gente falou hoje, mas se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar também, sempre nas unidades, tem um fórum lá, que é um fórum aberto, que eu não estou... para vocês postarem assim, ó, galera, alguém sabe converter tal número, ou alguém entendeu, professor, eu não entendi sobre esse determinado conteúdo, né? Vamos conversar melhor, indica mais leitura, e aí a gente pode trocar ideia também pelo fórum, o fórum aberto, tá? Tem fórum que é indicando o que eu quero, que aí realmente é considerando aqueles pontinhos que eu vou considerar dessas atividades, e tem fórum que é aberto, que pode perguntar, pode trocar ideia, pode postar, vi essa notícia aqui, vi esse documentário, né, ou compartilhar mesmo com a galera. Tranquilo? Bom, então, a aula de hoje é isso. Fica, então, essa dica e essa recomendação para vocês assistirem já esses vídeos que estão disponíveis já no Siga A. E aí a gente continua falando, então, sobre isso um pouco mais nas próximas aulas. Ok? Pessoal, boa noite, então. Até a próxima aula. Bons estudos.